Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o carnaval, mas sob uma ótica que talvez você não tenha parado para pensar. Quero deixar bem claro que eu não vou falar a favor ou contra o carnaval. Cada um sabe de si, sabe do que gosta, mas eu vou trazer reflexões que talvez você não tenha se atentado. Influência espiritual no carnaval. Você pensou sobre isso? Será que realmente vale tudo nesses dias de festa? Tem como preservar a saúde mental no carnaval? Como o ambiente energético influencia as nossas escolhas? Somos frutos das nossas escolhas. Semeamos e colhemos escolhas. Repito, não vou falar contra nem a favor, mas eu desejo sinceramente que você fique comigo até o fim, reflita sobre o que eu tenho para te dizer e faça a sua melhor escolha. Essa reflexão pode fazer toda a diferença para você enquanto espírito imortal. Você gosta de carnaval? Deixe seu comentário. Você vai ou não participar? E já que está comentando, aproveite e deixe seu like. E vamos lá! Só uma introdução para poder fazer sentido sobre o que vamos falar hoje. As festividades carnavalescas, elas têm origem na antiguidade, com as festas aos deuses, onde se permitia uma alteração na ordem social. As pessoas podiam esconder ou trocar de identidade. Os escravos, os servos, assumiam os lugares dos senhores. Pobres podiam ser ricos, usavam máscaras para poder se esconder e brincar à vontade e do jeito que quisessem. Para a Igreja Católica, o carnaval antecede a quaresma, é o período dos 40 dias, antes da Páscoa, onde não se come carne. O carnaval de rua era animado pelas marchinhas, considera-se como a primeira marchinha de carnaval o Abre Alas, escrita em 1899 por Chiquinha Gonzaga. De uma forma bem geral, nos dias de hoje, no carnaval, nós podemos tudo. Essa visão gera equívocos, como o uso excessivo de bebidas, drogas e sexo. Quando nos perdemos nos excessos, a violência se faz presente. Podemos ir para essas festas com o intuito de nos divertir, sem fazer uso de químico. Queremos apenas nos divertir. Mas podemos ser abordados por pessoas que foram para se divertir do jeito delas. E uma vez alteradas quimicamente, podem nos agredir e até tirar a nossa vida. Afinal, é carnaval e vale tudo. Quero falar sobre os riscos invisíveis. Você já percebeu que em multidões, às vezes sentimos emoções e pensamentos que não são nossos? Ou será que você nem se deu conta disso? Nós nos deixamos influenciar pelo ambiente, pelas emoções dos outros e entendemos que são nossas, mas não é 100% verdadeiro. E isso acontece porque os nossos pensamentos e sentimentos são energias. E todos nós estamos imersos em um mundo de energia, nossa e dos outros, e interagimos. Eu vou te dar uma ideia dos riscos invisíveis. E isso está no livro Nas Fronteiras da Loucura, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Esse livro, ele é o livro inteiro sobre um carnaval em uma grande cidade brasileira. Se você quiser saber qual, eu indico a leitura do livro, porque eu não vou contar para você. Você vai lá e lê. É só um trechinho para você refletir. Na verdade, para nós refletirmos,
E lá, Manuel Filomeno, ele diz que milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da luxúria que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, criando as agressões, em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas, que se deixavam espoliar. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas pensamentos, de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes, em um espetáculo pandemônico deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando as mais largas concessões em simbiose psíquica. Quando nós estamos em meio a muitas pessoas em festividades populares, não pensamos direito devido à quantidade de pensamentos à nossa volta, que geralmente não são bons. Na sua maioria são lascivos, vulgares, viciosos, e nós não pensamos sobre isso. Apenas nos deixamos levar. E aí nós fazemos besteiras. E depois de feito, pensamos, nossa, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Ah, deixa pra lá. Eu queria me divertir. Eu queria me divertir. E seguimos a vida. O nosso pensamento é energia criativa. No livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele diz: se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo dos nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Aqui entra uma situação que não temos por hábito observar, mas que é de suma importância para o nosso equilíbrio mental e moral, observar os nossos pensamentos. O que você tem pensado ultimamente? Qual é a qualidade moral dos pensamentos que você tem? E o André Luiz, ele continua: quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as das desarmonia e do sofrimento. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e a algema dos condenados. Nós imaginamos uma cena na nossa cabeça, ela é criada energeticamente e os espíritos vêm. Se eles gostam do que vem, se unem a nós. A grande questão é: que tipo de imagens você criou na sua cabeça? Se for coisa boa, bons espíritos se unem a você para realizar aquilo que você imaginou. Se você criou uma imagem vulgar,
espíritos vulgares se unirão a você para criar a sua obra. É através dos nossos pensamentos e na materialização desses pensamentos que saem as asas dos anjos. Isso é uma figura de linguagem. Ele quer dizer que é através do trabalho do bem que nós crescemos moralmente, ou através dos nossos maus pensamentos. E na materialização desses maus pensamentos, nós forjamos algemas de sofrimento. Isso é tão sério que nós sofremos e não entendemos o porquê sofremos. Não temos o hábito de cuidar dos nossos pensamentos. Nós estamos criando prisões morais e não nos damos conta. São escolhas que fazemos diariamente sem nos darmos conta. E não é só o espírito que vê a nossa criação, nós, os encarnados, também. Só que nós não vemos com os olhos físicos, nós sentimos a eletricidade, o magnetismo que combina com o nosso e nos unimos. Podemos nos unir a pessoas boas ou não tão boas. Nós elegemos as nossas companhias. Que tipo de pessoa você chama de amigo? Espírito Manuel Filomeno de Miranda termina dizendo: não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo pelas conexões que então se estabeleciam para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Meu Deus do céu! Deus nos ama tanto que nos dá liberdade para agir como quisermos, mas essa liberdade implica em responsabilidade. Ele cuida de todos nós. Nos tempos desta festividade, a espiritualidade cria grandes acampamentos próximos aos locais onde mais se aglomeram pessoas para atender os incautos, os que não têm controle sobre si mesmo e que, infelizmente, por vontade própria, por escolha sua, sucumbem pelo desvario e partem da vida antes da hora. E eles cuidam também daqueles que, no momento grave, se lembram de Deus e que ainda é possível fazer alguma coisa por eles. Como preservar a saúde mental no carnaval? Se você sabe que a sua saúde mental não anda bem, reflita se é imprescindível você ir a essas festividades. Quem sabe fazer um retiro, um hotel mais retirado dos grandes centros? Quem sabe ficar em casa e maratonar os meus vídeos? Séries legais na TV, no YouTube, um bom livro no parque, um café com amigos. Existe sim influência espiritual no carnaval e ela tende a ser muito negativa. Mas se você gosta da festa de carnaval e vai participar, aproveite. Mas procure se lembrar de que quem manda na sua vida é você. Se cuide com as escolhas que fizer. Não perca a sua vida, sua dignidade, por conta de 3 ou 4 dias de festas. Você vale muito. Não faça nada da qual venha sentir vergonha depois. Não vale a pena. Fique com Deus e eu te espero aqui no canal. Até breve.